Fala galera, tudo bem? Muito boa tarde para todos e todas, bem-vindos a mais uma live do Startup Inception Program. Queria só agradecer a presença de todos e todas. E hoje a gente vai ter uma live com um novo parceiro aqui que a gente trouxe para o programa, tá? É a OneVC, a Carla que está aqui comigo vai contar um pouco mais do fundo, contar um pouco mais do papel dela. E a gente construiu essa trilha muito focada em tentar falar sobre, com certeza, o principal ativo que tem numa startup, principalmente quando a gente está falando do early stage, que são as pessoas, né? Então, acho que nas próximas 3 lives, por 3 semanas, a gente vai falar mais sobre o Startup Inception Program, a parte de pessoas, no final das contas, tá bom? Então, queria começar aqui apresentando a Carla. Olá, então, prazer. Carla, queria agradecer muito aqui a tua presença, a parceria da OneVC aqui com a AWS. E, enfim, se apresenta um pouco, conta um pouco de quem que é a Carla, o que a Carla faz no OneVC. Depois a gente chega um pouco mais para falar do fundo, enfim, o papel de vocês junto com os founders nesse momento de contratação e atração de pessoas, que é super importante. Boa, obrigada, André. Obrigada a você pela oportunidade. Bom, pessoal, prazer. Sou a Carla Baroni. Sou Head de Portfólio Support da OneVC, que é um fundo de Venture Capital que investe em startups aí no early stage. Eu estou aqui há 3 anos, mas meu passado inteiro é em RH. Então, eu comecei minha carreira com recrutamento, por 3, 4 anos recrutamento, e depois disso eu acabei entrando no LinkedIn, que é uma empresa que eu acho que todo mundo conhece, que tem ferramentas de recruiting lá. E eu fui para uma posição comercial e eu vendia produtos para Talent Solutions. Então, trabalhar a marca empregadora, principalmente quando você não tem uma marca forte no mercado, como é difícil recrutar talento, que a gente já sabe, né? Depois do LinkedIn, eu acabei indo para 99 Táxis, que hoje é 99, e eu entrei como founding team, que eu acho que é um tema que a gente vai falar sobre esse tema hoje. E eu entrei quando eu era 15ª funcionária do time, e eu aprendi, né? A gente falava que a cadeira era maior que a bunda, então minha cadeira eu sentei, realmente era uma cadeira maior que a bunda, e a gente focou bastante em crescimento aí do time. E nesses 4 anos que eu liderei o time de RH, a gente teve múltiplos investimentos. Então, né, Series A, B, C, D, até a aquisição da Didi, que é a chinesa que comprou 99. E nessa trajetória aí aprendi bastante sobre recrutamento, principalmente, né, o que a gente tem que olhar, o que priorizar, qual a diferença e o impacto que o time de recrutamento, que o time, né, fundador, são as primeiras pessoas que entram, quais são as características e como isso pode mudar o jogo da empresa. Então, consolidei minha carreira dentro desse mundo de RH na 99, e depois, a convite dos fundadores da 99, eu acabei sendo a 3ª pessoa na Yellow, que é uma empresa que não existe mais, mas a gente estava, né, tinha patinete e bike pela cidade inteira, e aí já foi, acho que, um outro jogo. Então, eu entrei já mais madura na época, e como 3ª pessoa, né, uma das maiores sócias da empresa, ajudei o time a escalar em 1 ano e meio para 2.600 pessoas em 7 países. Então, o time já tinha um time global, e aí foi jogar um outro jogo, né? Mas sempre começando, né, do zero. Então, começando a contratar as primeiras pessoas, entendendo já onde você pode arriscar, o que não arriscar nesse momento. E acho que até, inclusive, para quem está assistindo aqui, por que a decisão dos fundadores de me trazerem do dia zero, né? Na 99, eu acho que foi uma das coisas que eu escutei que eu vejo que eu demorei muito para entrar lá. Eu entrei como coordenadora de RH, a gente tinha o quê? Pré-Series A, então, assim, eu já tinha um monte de coisa para ser resolvido, né? Então, muitas das coisas que ficavam na mão dos founders. E os founders perceberam a importância de ter uma pessoa, inclusive de people, desde o dia zero. Então, foi assim que eu entrei na empresa. A gente ficou lá por 2 anos, eu liderando essa parte de pessoas. Tirei um tempo para descansar. Abri minha própria consultoria, que chama Elas, que é uma empresa que desenha processos e projetos de pessoas. Hoje a gente tem um bloco de consultoria e um bloco de cursos, mas sempre trabalhando ombro a ombro com fundadores para montar a estratégia de pessoas. Sempre tive um sonho aí de ir para Venture Capital, para aumentar o impacto que eu tinha e me conectar com as pessoas que estão mudando a história aí do Brasil, ecossistema Latam. Foi quando eu entrei no SoftBank, logo antes de vir para a OneVC, já com esse chapéu de portfólio suporte, que nada mais é, explicando um pouco do que eu faço, ser uma extensão do RH e a extensão de uma business partner para os fundadores que a gente investe. Então, hoje aí são 50 empresas
E o core do processo todo é montar o founding team, entender os perfis, qual que é a hora certa de apostar ou não, quando seniorizar o time ou não, onde buscar esse talento, que eu acho que são coisas que a gente às vezes passa despercebido, mas ter intencionalidade no seu plano de hunting pode mudar bastante. Então, basicamente hoje, né, de forma bem reduzida, eu entro nesse processo com os founders, mas eu também acho que faço um processo antes mesmo do investimento acontecer. Mas obrigada de novo, acho que eu me estendi aqui, mas... Boa, ótimo. E aí, gente, acho que vocês devem estar se perguntando, né? Putz, era um painel da Manuela e da Carla, o que o André está fazendo aqui, assim, né? Eu e a Carla conversando, a gente tomou uma decisão que valeria muito a pena, antes de trazer a Manu aqui para a conversa, ela já aparece aqui no meu lugar, tá? Eu prometo que eu vou parar de falar. Sim. Mas antes disso, a gente entendeu que, por essa primeira live junto com a OneVC, aqui mais um parceiro que, junto com o pessoal da Stella e o pessoal do J-Curve, estão apoiando aqui o Startup Inception Program, a gente entendeu que seria importante dar uma aprofundada em exatamente isso que a Carla comentou aqui, né? Que é que é o papel do fundo dentro do processo de hiring, de atração de talentos numa startup, assim, né? Então, putz, o que é esse tal do value add aqui que muitos dos founders e dos fundos comentam sobre, mas que no final das contas eu vejo aqui, pela minha experiência pelo menos, que muitas vezes os founders perdem um pouco isso de vista, assim, né? De realmente que tipo de sócio que eu preciso para agora, para o meu momento de startup, e por que uma firma como a OneVC, que tem essa expertise, uma pessoa 100% dedicada para isso, faria diferença agora na minha jornada inicial. Porque eu não tenho um CTO e preciso dessa cadeira. Como que eu vou construir essa cadeira? Eu tenho o meu sócio aqui que não está em mais capacity operacional para fazer vendas. Como é que eu contrato as primeiras pessoas de vendas e assim por diante. Assim. Então, acho que queria gastar uns 15 primeiros minutos aqui só tentando explorar um pouquinho isso com a Carla aqui, um pouco da perspectiva que ela tem de SoftBank, de OneVC e até do outro lado da mesa que ela já participou. E depois a gente chama a Manu aqui para poder contar o case dela, o case da Pipo, de como que foi esse processo como um todo de construir um time do zero na Pipo Saúde, tá bom? Então, acho que, Carla, vamos retomar um pouco primeiro essa sua tua percepção, assim, né? O que é exatamente esse papel de value add, que você comentou um pouquinho? Me conta um pouco mais como que é o teu dia a dia com os founders, primeiro com os investidos, depois acho que você pode comentar um pouquinho sobre essa visão mais aberta aqui, abrangente, que é o pipeline, o teu ecossistema, a tua comunidade de relacionamento, que também vocês ajudam. Sim. Não, value add, acho que diversos fundos têm isso como estratégia, então, assim, tem fundos que não têm essa figura, não tem esse propósito. A OneVC é um fundo que todo mundo é ex-operador, então todo mundo já sentou na mesa de alguém que tocou uma operação e sabe qual que é a dor ali de todo dia você estar na sua empresa e ter que montar time, fundraise, e ter que tocar uma operação e validar um produto. Então, assim, isso já ajuda bastante. Isso é o nosso DNA, faz parte do nosso DNA. E eu vim para cá justamente porque recrutamento é uma das principais dores da companhia como um todo, em toda a sua jornada, mas no início a gente entende que pode ser deal breaker a empresa continuar ou não. Então, hoje eu tenho um papel específico antes do investimento acontecer na diligência, onde eu mesma criei um framework junto com o time de investimento para entrevistar os founders, entender qual que é o time fundador, entender as suas capacidades, suas competências e o que faltaria para que eles tenham um time suficientemente bom para jogar o play daquela rodada. Então, vou levantar um pre-seed. O que você precisa no pre-seed? Você ainda está vendo o seu produto, se vai ter validade ou não. Qual time é o suficiente? Quais são as competências? Então, a gente ajuda a mapear. Provavelmente os founders já sabem o que falta, e às vezes é budget que falta para a gente conseguir conquistar algumas coisas, mas a gente consegue, junto, fazer como se fosse uma extensão desse time. Então, a gente tem um papel bem de operação. Então, a gente tem uma pessoa do time, que é o nosso general partner, que foi CTO, que foi head de vendas, que se debruça em problemas numa natureza técnica comercial de produto. Eu em pessoas. Então, a gente tem um time multifuncional. E estou falando de OneVC. Mas acho que depois dessa diligência, onde a gente entrevista founders e entende qual a capacidade daquela pessoa ser um bom líder, né? Pensando que a empresa vai escalar e passar por muitos desafios, aí depois que o investimento acontece é onde eu entro
e eu crio um plano de ação com aquele fundador, aquela fundadora. E eu fiz isso com a Manu, então a gente tem bastante experiência de trabalho juntas, por isso que eu achei que também poderia ser uma boa a gente falar aqui. Mas basicamente a gente entender assim, quais são os seus grandes objetivos como founder? Então assim, vamos pensar que a gente está falando, se a gente fosse pensar no OKR, quais são os 3 a 5 grandes objetivos da sua companhia para aquele ano? Dentro dessa agenda, deve ter um pilar de pessoas, e é ali onde eu vou atacar com vocês. Então, é recrutamento, é pensar em até business development, você quer chegar em alguns clientes, você não tem essas pontes. Então, acho que através de rede e pessoas, eu sirvo como um catalisador, basicamente é isso. Boa, puta, irado, sim. E aí, que eu acho que pode ser super interessante aqui e que os founders perguntam bastante quando a gente, enfim, traz aqui para a mesa algum investor, beleza, o que exatamente é esse framework aqui? Como é que tipo de experiência ou de conjunto de experiências vocês entendem como interessante para um founding team? Assim? Então, se você quiser passar um pouco pela essa visão aqui para a gente, acho que é sempre ótimo. E no final das contas, é o dever de casa sempre dos founders conseguir entender um pouco como que é o outro lado da mesa que eles estão trabalhando, negociando, enfim, pensam. Bom, aqui cada fundo olha, né? Acho que não tem uma resposta, uma bala de prata, mas cada fundo tem sua estratégia. Como a gente investe aí, como a gente costuma, nossa estratégia é liderar primeiras rodadas. Então, do Pre-Seed até o Series A, a gente faz cheques aí de 1,2, 1,7 milhões de dólares. Então, isso quer dizer que a gente vai ter um ownership grande e a gente tem interesse que os founders também conheçam a nossa estratégia para trabalhar ombro a ombro, como eu comentei. Mas voltando, acho que para a gente ficou muito claro que o founder, o time fundador que tenha, óbvio, ambição é importante, mas quando a gente fala de mission driven, né? Então, assim, onde a tese ela está relacionada de alguma forma muito clara com a vida daquela pessoa. Então, realmente que seja algo que mobiliza ela, que cria uma energia, uma ambição no sentido dela acreditar muito no problema que ela está resolvendo. Isso é uma questão que a gente olha. Então, poxa, você vai criar uma fintech, você nunca foi uma pessoa que trabalhou com fintech, você não tem nenhum relacionamento com fintech. Gostaria de entender o porquê que isso virou uma ambição para você. Eu acho que é isso que a gente busca, entender, né, e conectar os pontos. E tem uma parte também de tenacidade, né, que é muito essa questão de não desistir, de ser uma pessoa muito obstinada, porque é difícil. Então a gente sabe que não é para qualquer pessoa fundar uma empresa e tocar uma empresa. Então, muitos obstáculos podem chegar. E juntando essa ambição com a tenacidade, a missão, né, foco na missão, a gente entende que às vezes você vai fundar uma empresa e que às vezes o caminho pode mudar. Então, às vezes o PMF, né, você não achou, o PMF foi diferente do que você imaginava, o ICP mudou. Você não vai desistir da missão, você vai arrumar um outro jeito e vai fazer as coisas acontecerem, porque você acredita muito naquilo. Então, acho que a gente junta esses componentes. Experiência prévia, André, ela é importante. Então, assim, já gerenciou time, já recrutou time, o que as pessoas que reportaram para você te veem, como elas te veem como líder? O que são as características e competências que estão presentes na sua gestão que vão ser amplificadas quando você se tornar CEO? Total. Então, acho que a gente olha por essa ótica. Total, ótimo. E aí, gente, acho que só reforçando aqui, se vocês tiverem dúvidas aqui específicas para Carla sobre a OneVC, sobre esse processo, como que é a percepção dela sobre, super aberto aqui para a gente abrir também para perguntas de vocês nesses próximos minutos, antes da gente passar a bola e trazer a Manu para cá aqui, tá? Mas vou continuar fazendo as perguntas, vou continuar explorando um pouco mais aqui junto com ela, tá? Quando a gente pensa em founding team, construção desse time ideal inicial, acho que surge uma dúvida muito grande por lado dos empreendedores de quando que é a hora de eu começar a pensar nisso de maneira esquematizada, assim, né? Quando é que sai na visão de todo mundo é co-founder e que eu preciso, a partir de agora, começar a tomar uma decisão de papéis específicos, assim, né? E aí, a minha pergunta é muito na sua percepção de quem são os founders mesmo da empresa e de quem já é o time estendido aqui, o founding team dessa empresa.
com quem vocês gostam de falar durante o processo? Assim? Acho que essa é uma coisa que às vezes as startups não sabem. Né? Tipo, não, puta, o processo de fundraising, CEO, CTO e se tiver mais um co-founder, tipo, eles três e é esse o processo. A gente não vai falar com o head de venda, a gente não vai falar com aquela pessoa. Muitas vezes, no caso de vocês, pelo tamanho das empresas, nem existe esses papéis. Então, me conta um pouco mais de quem que são as pessoas que você conversa dentro da empresa para fazer essa diligência, assim, para entender mais da cultura, entender mais de... Né, pegar mais percepções, sentir a temperatura, que não só o founder que está ali fundraising, vendendo o sonho também acontece. Assim, é uma coisa que eu acho que os founders às vezes perdem e se pegam de surpresa assim, nesse processo, sabe? Sim. Sabe que eu acho que também isso tem muito a característica do founder. Total. Então, na maioria das vezes, o CEO founder é uma pessoa que deveria ter competências de comunicação fortes, né? Ele tem que saber vender o sonho, a missão, então a gente realmente espera que ele esteja ali como figura central. Normalmente, a gente investe em empresas de tecnologia. O CTO, se já existe essa figura, e normalmente existe, porque começar já com essa figura, então a gente também gosta de entender os desafios de escalabilidade, quais são as ferramentas e como ele até pensa em construção de time. Eu acho que isso é importante. Um CTO que já teve time de gestão, porque é super difícil e é chave contratar um time de tecnologia que seja um time foda. Então, assim, normalmente, André, a gente não tem muita interação pelo motivo que você comentou. Não existem essas pessoas. Sim. No começo é founder-led growth, né? Depois vira product-led growth. Então, enquanto o founder for uma figura central para fazer vendas, recrutar, fazer fundraising, é ele a pessoa. Então, se tiver outras pessoas... Então, assim, tem um dos founders no nosso portfólio que eu gosto muito, que ele envolve o time em tudo. Tá bom. É o estilo dele. E ele fala, Carla, será que eu tô sendo ingênuo? Será que eu deveria? Ele já veio falar assim, será que eu deveria estar só comigo nessa caixinha? Cara, ele é esse cara. O time ama ele por ser genuinamente dessa forma. Ele delega, ele sabe delegar, ele tá ali com o time. Eu gosto muito de ver isso. Eu sinto que a parte de ser genuíno, que é algo que a gente também valoriza. Total. Então, acho que é muito do estilo do seu estilo. Então, assim, eu me sinto confortável em envolver outra pessoa. Essa pessoa vai conseguir falar muito bem da empresa, da forma como a gente acredita, da missão. Então, acho que, assim, é muito do seu conforto. No final das contas, quando a gente fala de pessoas, tem muito dessa percepção de como é que é o estilo de liderança também dos co-founders, assim, né? Acho que isso impacta muito como que é a cultura da empresa e como se constrói essa cultura e no médio e longo prazo, como que, né, tem essas decisões estratégicas de ritos, de rotina, de como que isso evolui, sabe? Até te interrompendo. Sim. Na 99, a gente passou do Seed até o Series D. Era um processo extremamente sigiloso. Tá bom. Então, assim, eu como pessoa líder, né, na companhia, eu sabia, assim, quando estava basicamente já assinado. Tá bom. Então, eu ficava muito curiosa. Todo mundo, a gente sabia que estava acontecendo algo, mas a empresa, naquele momento, a liderança decidiu ficar com o CFO, o CEO. Tá bom. É certo ou errado? Não sei. Eu acho que para o momento deles fez sentido. Mas eu realmente acredito que o founder precisa estar muito seguro do discurso que está sendo passado, a imagem que ele quer passar. Total. Boa. Puta, ótimo, sim, Carla. E acho que pra gente chegar em minutos finais aqui também desse nosso bate-papo, enfim, gente, se vocês tiverem alguma pergunta aqui, alguém quiser levantar a mão, escrever alguma coisa no chat aqui para contribuir com a conversa, super à disposição aqui também para puxar essas perguntas. O que você acha que é o principal erro dos founders nesse momento inicial, assim, né? Quando você está fazendo uma diligência, quando a gente fala de pessoas, na tua percepção aqui, o que é o erro principal do founder, assim? É o sincericídio que a gente fala ali, né? Do tipo, a galera que é super kimono aberto e tudo mais. Eu não acho, tá? Dando a minha percepção totalmente, eu não acho que isso é um problema no momento de captação a nível de pessoas e tudo mais. Acho que transparência, humildade, provavelmente quase sempre consegue ganhar qualquer outro tipo de esqueleto que tem atrás do armário. Sim. Mas enfim, acho que qual que é a tua percepção, vocês como um VC, assim, como que é a tua visão sobre o que é a coisa que de maneira acontece sempre, assim, sabe?
Acho que assim, não dá pra você não mostrar que você tem fraquezas, porque Total. a gente vai descobrir no dia 2, a gente fala, a Total. gente é um time, então a gente precisa saber Total. e antecipar problema. Acho que essa é a questão. Quanto antes você descobre um problema, mais fácil ele é, né, de ser resolvido. Mas eu acho que talvez não dá pra você, talvez, é difícil essa pergunta. Mas eu acho que assim, escancarar o problema depende de como você frame aquele problema. Sim. Eu acho bom antecipar os pontos que você vai precisar de ajuda. Tá Isso bom. é um fato. Tá bom. Então, Tá bom. assim, a gente já viu em diligência números diferentes da realidade, Sim, tá. mas aí depois, no dia 2, a gente é um time só e a gente tem que correr. Isso pode estressar um pouco a relação. Acho que, Total. assim, no final, principalmente por a gente já ter essa característica de ser operadora, a gente sabe que é difícil. Então, assim, isso eu acho que aumenta a empatia no processo. Total. Mas eu acho que falar, assim, quais são suas vulnerabilidades, assim, onde você acha que a gente vai poder te ajudar. Acho que cada fundo tem sua abordagem. Acho que a gente é um fundo que a gente deixa muito confortável o ambiente para falar. Total. Mas eu já sei de outros fundos que, por característica e forma, talvez o ambiente fique um pouco mais duro. Então, acho que você falou no começo, né, de escolher bem o sócio. Sim. Acho que é um pouco disso, assim, com quem você quer trabalhar, como que vai ser essa relação de muitos e muitos anos. Total, total. No final das contas, talvez uma das características mais importantes de uma boa liderança é autoconhecimento, assim, né? Total. Tipo, colocar na mesa com clareza, Total. aqui eu não sou bom, aqui eu Exato. preciso melhorar, esse aqui é o meu defeito, acho que você é a melhor parceira pra mim, porque você vai me ajudar Total. A, B e C, assim, né? Tipo, é a sociedade ganhadora, assim, vem Cara, um e é pouco bom desse você caminho, ver, porque sabe? somos todos humanos, né? Então Total. a gente sabe, a gente também não é perfeito, a gente lida com, né, são 50 empresas investidas, então total. tem os padrões e tem as coisas, tem as questões que a gente enxerga e que são naturais. Eu acho que talvez a gente deveria mostrar que é mais natural do que talvez o founder ali no individual pense, para vocês se sentirem confortáveis e abrir o kimono na hora certa. Gente, então tá bom. Prometi que eu ia ficar 20 minutos aqui, fiquei um pouquinho mais. Qual que é a ideia agora, tá? Acho que queria agradecer muito por esse momento inicial, agradecer muito a Manu aqui também, que vai entrar em cena em poucos segundos, para contar um pouco mais do case da People e como que foi esse processo junto com a MVC, como foi o processo dela como founder para começar essa jornada. E aí eu vou deixar uma pergunta do ar aqui também para você, Carla, que é... a gente conversando, falando que a gente ia fazer uma primeira live para falar sobre hiring, sobre esse processo de contratação das primeiras pessoas do time. Por que você escolheu assim a Manu? Como que foi esse processo para escolher a People? Então, Sim. enfim, se puder contar um pouquinho pro pessoal, acho que pode ser ótimo, tá bom? Ela tá aqui, ela tá rindo já. Bom, primeiro eu sou super suspeita para falar da Manu, que é o primeiro founder mulher que já é raro. Então a gente fala assim, o MVC, onde a gente consegue achar mais talentos mulheres como fundadora. Eu sinto a conexão com a Manu, eu conheço a Manu de muitos anos. Antes de eu trabalhar na OneVC, eu já ajudei a Manu a contratar pessoas para o time dela antes mesmo da OneVC. Tem uma questão na Manu que me chama a atenção e que ela me inspira. Eu acho que ela é uma ótima comunicadora, ela levanta muito a bandeira da intencionalidade na construção de uma cultura e de time. Então, assim, eu sinto isso muito forte nela. Da multiculturalidade, acho que, do time. Então, ela revisa o processo constantemente. Então, eu conheço a Head de People da Manu, que é a Marcela, e eu conheço bastante gente do time, e eu consigo enxergar a empresa passando por vários desafios, e a Manu se vulnerabilizando com o time, que eu acho que é uma coisa que os founders têm um pouco de medo de se colocar num papel ali de eu não sei, ou eu me sinto, né, inseguro, pedir ajuda. Então, eu sinto que a Manu, ela fala bastante sobre isso, constantemente. Então, eu sinto que ela é um ponto de inspiração para a liderança no Brasil. Acho que, sabendo que a People já passou por diversas fases, e a gente vai conversar, reestruturação, revisitar processos constantemente, mudar, né, o ICP, mudar a estratégia. Então, assim, é algo que ela é sempre muito resiliente, comunicadora, muito positiva. Ela dá muito espaço para o time, então eu acabo me apoiando nela, assim. Eu acho que ela nem sabe o quanto. Então, eu fiquei muito feliz dela ter topado esse papo. Mas, basicamente, é isso. É uma pessoa que me inspira e que eu sei que vai inspirar vocês e vai trazer muito conhecimento para vocês. E já agradeço a sua presença. Obrigada. Imagina, é um prazer estar aqui. Voltou de férias hoje, né? Tô meio lerda. Ai, tudo bem. Mas vai dar certo. Vai dar bom.
Manu, bom, você sabe, né? Acho que hoje o nosso papo é para falar muito de hiring, mas bastante sobre time fundador, sobre a grande oportunidade que você tem se pensar de forma intencional em ter um time do seu lado que vai te fortalecer nesse momento de início de jornada de empresa. Então, acho que para a gente começar, se apresente. Então, fale um pouco de você e da Pipo, que é a Pipo, né? E qual que é o estágio que vocês estão. E aí eu vou dividir nosso papo em alguns blocos. Tá bom. Então, primeiro, prazer, eu sou a Manuela Mitchell, sou CEO e fundadora da Pipo. A Pipo é uma startup, né? A empresa, na verdade, hoje não é mais uma startup, assim, nesse contexto, mas fundada em 2019. A gente está no nosso 6º ano de vida. A gente é uma plataforma de saúde e bem-estar para empresas, então a gente ajuda empresas a comprarem e gerirem benefícios para todos os colaboradores. Para quem não sabe, essa é a segunda maior despesa das empresas, só depois de salários hoje. Então a gente olha para plano de saúde, dental, estamos começando a entrar em outros benefícios, não para ter um cartão da Pipo, mas para fazer a gestão para os RHs. Então a gente se envolve muito nessa temática que é tão relevante em remuneração. Nos últimos 6 anos, tem sido uma jornada louca, assim, né? Então a gente começou a Pipo com 3 fundadores, um desses co-founders saiu da Pipo, então também tem essa jornada de cofundadores que já não estão mais na empresa hoje. A gente tinha um founding team de mais ou menos 10 pessoas, 3 delas estão na empresa até hoje. Então a gente tem um time ali, e é um time que tem uma longevidade grande na empresa, assim, não só o time fundador, mas pessoas ficam na Pipo mais do que elas ficam na média. E hoje a Pipo tem mais ou menos 210 colaboradores. Então, em termos de estágio, a gente é uma scale-up. Legal. Mas a Pipo mudou muito também ao longo dos últimos anos. Assim, a complexidade de gerir pessoas muda muito a cada, talvez, 50 pessoas que se adicionam na empresa. Assim, acho que esse é um número meio que mágico, que eu ouvi de muito mentor e hoje em dia eu consigo entender. E a gente tem na Pipo um regime de trabalho híbrido, mas um híbrido bastante pesado para o remoto. O que também gera complexidade de contratação, gestão e motivação de time, que eu acho que vale a pena antecipar aqui, porque vão permear um pouco das respostas que eu vou dar, né? Não, muito bom, Manu. Primeiro bloco é sobre founding team e sobre essa questão da intenção. E eu falo de intenção, ou até falar de intuição, porque talvez quando você está nesse primeiro momento, e talvez você não tenha um mentor super estruturado, ou alguém que você pode, é sua go-to person, você talvez vá pelos 2 caminhos, a intuição e intenção. Eu queria antes fazer uma pergunta sobre o que significa founding team para você. Porque eu já escutei na OneVC e até no SoftBank, assim, o que é founding team? São as primeiras pessoas ou são as pessoas que trazem expertise? O que para você e na Pipo isso significa? E se isso tem um label lá dentro ou não? Como que é esse tema? Tá. Primeiro, eu acho que founding team, como eu penso sobre isso e falando até um pouco de como eu faria de novo se eu pudesse começar uma outra empresa. Já antecipou minha pergunta aqui. Eu vejo muito assim, para uma empresa dar certo, tem algumas competências que elas têm que existir dentro da empresa. E aí tem competências, né, mais hard, assim, no sentido que, no caso da Pipo, você tem que conhecer seguros, tem que conhecer saúde, você tem que conhecer tecnologia, que são algumas das coisas que a gente listou. Mas tem competências também mais soft. Então, pessoas que já passaram por isso antes, pessoas resilientes, pessoas até otimistas, assim, no sentido de, Uma questão de atitude, né? De atitude, de cultura. E aí, assim, o que a gente fez na Pipo no começo? A gente listou essas competências e a gente procurou essas competências no mercado. Tanto para founding team, quanto para investidores anjo. Que é uma coisa que eu sempre falo muito, porque eu acho que os investidores anjo, eles são um pouco daquelas pessoas que você não tem dinheiro para contratar. Então, você traz eles como investidores e tenta usar as competências deles de maneira intencional quando você precisar. O founding team na Pipo era isso. Assim, era meio que essa base de competências que a gente precisava para a empresa dar certo. Então, por exemplo, a gente precisava de alguém com um know-how de pessoas. A gente trouxe uma head people. A gente precisava de alguém com know-how em seguros, a gente trouxe uma pessoa de seguros. Pessoas desenvolvedoras com habilidades ABC. Então, a gente trouxe essas pessoas e chamou esse founding team no começo de founding team. Depois, a Pipo foi crescendo. E aí, teve um certo desafio de meio que manter esse rótulo como uma coisa viva. Porque eu acho que parece que criar castas dentro da empresa. Essas pessoas tinham ações da empresa? Todas tinham ações. E todas vieram com aquele modelo de trabalho de startup que é bem pesado em downgrade de salário,
benefícios quase que inexistentes no começo e muito stock option. Mas quando a Pipo começou a crescer, quando tinha mais ou menos umas 50 pessoas, a gente tirou esse rótulo. Então essas pessoas tiveram esse rótulo em algum momento, mas hoje elas têm, quem ficou, outros cargos. Porque a gente achou que gerava um pouco de diferenciação, sabe? E no final do dia já era uma outra Pipo, uma única Pipo, então a gente também seguiu por essa linha. Eu entendi. E você comentou que essas pessoas ainda estão com você hoje e o papel delas mudou muito, porque no começo, uma coisa na 99, todo mundo era head. Quando você começa a empresa e você contrata também porque é uma forma de motivar a pessoa. Ela vai ter muito contexto, vai ter mais autonomia talvez que a empresa anterior. Como que isso mudou lá dentro? Então, mudou bastante, assim. A gente teve uma estratégia também, que é uma coisa que eu faria diferente hoje, de trazer muito o nome do cargo. E as pessoas têm apego a essas coisas. É difícil mudar depois. É muito difícil mudar depois. E as pessoas, quando elas têm uma coisa, elas se desapegarem daquilo é muito difícil. Então, eu sempre falo hoje na Pipo, né? É muito mais fácil dar do que tirar. Então, vamos pensar muito bem na hora de dar qualquer coisa. Então, dar um benefício novo, dar uma responsabilidade nova. Então, às vezes eu quero testar alguém, eu tenho super cuidado de chamar de interino, sabe? Porque eu sei que essas coisas vão ficando. Então, no começo da Pipo, várias delas eram heads e etc. E hoje a gente tem várias pessoas que não têm mais essa atribuição. E a gente tem pessoas, inclusive, que transicionaram para carreiras de contribuição individual de novo. Que foi um legado muito legal de um dos co-founders da Pipo. Então, o co-founder da Pipo que acabou saindo, ele era CTO no começo, decidiu que não queria mais liderar pessoas e transicionou para contribuição individual, o que também meio que liderou pelo exemplo, e muitas das pessoas desse founding team voltaram atrás em termos de cargo para ir para um cargo de enxergar possibilidades, assim, que é uma coisa muito rara. Carreira em Y, que a gente fala muito, mas é super difícil de implementar para outras áreas que não tech, né? Legal. Eu vejo algumas empresas colocando o nome da área. Então, assim, e forçando esse lance de não colocar o nome. Porque dá para virar uma seita também, esse negócio do founding team. Então, eu acho que ter intencionalidade talvez é o que possa ajudar aqui. Sem dúvida. Você falou sobre, que é uma coisa que eu vejo muito no fundo e como líder de people, que onde você vai apostar, né? Então, ou onde você vai trazer expertise e talvez até vai investir dinheiro naquilo. Então, assim, você precisava trazer alguém de seguro, você não pode abrir mão do que é core para você e onde você consegue balancear. Qual contratação você acha que foi bem transformadora desde o início, assim? Acho que o que eu sinto, só puxando a pergunta, um dos receios que eu vejo que os founders têm hoje é sobre investir mesmo. Se salário é caro. E às vezes trazer uma pessoa muito mais júnior pode ser um erro, dependendo da área que aquela pessoa vai participar. Então, qual a sua visão sobre isso e pensando um pouco no que você fez no passado? Olha, acho que teve contratações que a Pipo não existiria sem elas, que são essas muito hard mesmo. Então, seguros é um ótimo exemplo. A gente trouxe pessoas de operadora com um perfil que a gente achava aderente à nossa cultura, e as duas pessoas que a gente trouxe continuam na Pipo até hoje. Com desafios totalmente diferentes e tal, mas elas foram fundamentais, porque elas aceleraram muito a curva de aprendizado. Sempre dá para aprender uma coisa, um hard skill, mas acho que acelerar a curva de aprendizado tem um impacto gigantesco para o negócio. E eu diria que a segunda coisa que eu contratei muito no começo, que não era muito óbvia, que mudou muito a Pipo, foi a head de pessoas. Eu que indiquei. Você que indicou. E a head de vendas também, que você que indicou também, Verdade. que não está mais na Pipo hoje, mas eu acho que elas foram muito importantes. A head de pessoas está comigo até hoje, que é a Má, né, que é a CHRO da Pipo hoje, a Marcela Zilioto. Ela me trouxe um olhar muito sensível para pessoas e para vários temas de pessoas que eu não tinha. Então, o meu background, Manuela, é do mercado financeiro. Então, eu brinco até hoje, né, que eu vim num lugar que eu liderava um time de snipers, que eram 10 pessoas, eu nem liderava ninguém, eu era uma analista, que é um contexto que todo mundo está super motivado, ganha bem, tem bônus, é super automotivado. Você vai para um contexto de empresa que é um outro mundo, uma outra realidade para ganhar motivação e tal. Então, a Má me despertou muito e eu acho que eu me desenvolvi muito ao lado dela. Então, para mim, essa foi uma contratação muito chave. Eu vejo muita gente que não faz. Eu comentei agora cedo porque acha que é besteira. Só que os problemas vão virando uma bola de neve. E eu acho que assim, tem muita coisa que assim, você encurta caminho de trazer alguém que já fez isso antes. Se aprende muito, você se desenvolve com aquela pessoa. E a head de vendas que eu trouxe também na época, que foi a Oshri, foi muito importante para a Pipo, porque ela trouxe muito uma roupagem de vendas B2B, que foi muito importante para a gente conseguir... A gente como fundador, tá? Não estou nem falando como empresa, porque se tem uma coisa que você destrói na vida da empresa é
também go-to-market engine, né? Você Nossa, vai mudando o go-to-market de novo. E no caso da Oshi, ela me ensinou muito. Então, ela me desenvolveu muito, eu aprendi muito com ela. Acho que foi muito importante para mim a contratação bem dela. legal. E tem alguma contratação que você enxerga como precipitada? Algumas competências técnicas muito precipitadas, especialmente em engenharia. Então, por exemplo, a gente trouxe uma pessoa de dados muito no começo, não tinha job para essa pessoa. Ela ficou cozinhando uma infraestrutura de banco de dados meio megalomaníaca, que não foi utilizada e depois a pessoa acabou saindo. Trouxe uma pessoa também de marketing na época, muito especialista dentro de um subsistema de marketing, que também acabou não generalizando bem. Eu acho que tem que trazer pessoas mais generalistas e muito construtoras. Acho que, em geral, esse foi o perfil que funcionou muito bem, que ficou na Pipo até hoje, assim, ou que ficou na Pipo muito tempo e a gente ficou muito triste quando saiu, sabe? Sim. E só para fechar esse bloco, você enxerga que hoje alguém te ajudou a pensar nisso? Algum mentor, investidor, alguma leitura? Ou foi na prática, na dor, na alegria? Não sei. Eu acho que foi na dor e na alegria. Eu até, assim, a Pipo tem uma base de investidores anjo muito boa, muito parruda, né? Nosso maior investidor anjo hoje é o Davi Velez, que é o fundador do Nubank, que investiu em todas as rodadas da Pipo. Mas eu acho que eu também tenho uma questão de investidor anjo, que eu acho que a maioria deles tem outras vidas muito corridas e muito puxadas. E você tem que usar aquela pessoa de maneira muito sábia. Então, o Davi me ajudou em quase todos os fundraisings da Pipo, em estratégia, em conexão com o fundo. Mas não dá pra eu virar pro Davi e falar, Davi, vamos falar sobre founding team, sabe assim? Escolher, né, as brigas que você, as batalhas. As batalhas que você quer, porque senão a pessoa vai meio que diminuindo um pouco a atenção que ela te dá. Então, acho que isso foi muito... Bom conselho. Muito importante pra gente também. E eu me arrependo de não ter trazido alguém mais com tema de pessoas no meu cap table. Eu não trouxe ninguém, assim, com um olhar de liderança, people. Devia? Errei. Bom, vamos para o bloco 2, sobre primeiros saltos, virada de chave. Então, entender um pouco como você estruturou o crescimento e as mudanças do jogo que aconteceram. Quando que você sentiu que você precisava profissionalizar a operação? Teve algum momento claro, assim, que você falou assim, puta, tá indo para um caminho aqui que não tá legal? Eu acho que o grande desafio de qualquer empresa é manter a qualidade na escala. A qualidade numa coisa pequena, meio boutique. Então, eu tenho uma boutique de recrutamento, eu tenho uma boutique de corretora de seguros, igual, por exemplo, uma Mini Pipo. Eu tenho uma boutique de qualquer tipo de serviço, principalmente, assim. É relativamente fácil, não estou dizendo que é fácil, você manter a qualidade numa escala baixa. Você tem 2, 3 pessoas, você tem o olho em tudo ainda, você conhece os clientes. Para mim, tudo que você precisa de meio que esse olhar mais de operação é quando você começa a ver que você não dá mais conta de olhar para aquelas coisas, você precisa meio que escalar qualidade. E escalar qualidade requer processo, métrica, sistema. E aí, essa conversa é uma conversa que eu acho que a maioria dos founders não tem o perfil para ter. E precisa trazer alguém para ajudar. O desafio que eu vejo aqui é contratar alguém que tem esse perfil quando você não tem esse perfil na maioria dos casos. Então, founders, em geral são muito bons para levar as coisas meio que para começar, para serem otimistas, para desafiar o status quo, para colocar intensidade no negócio. Mas founders não são, muitas vezes, pessoas mais estruturadas e gestoras e métrica e etc. Então, eu demorei muito para contratar alguém bom. Eu senti a necessidade de trazer um de operações, mas eu demorei muito para encontrar alguém bom de operações na Pipo e eu bati muito a cabeça nessa cadeira dentro da empresa. Mas você acha que talvez tinha até uma questão de conflito com o seu papel? Porque isso eu sinto que é uma dificuldade do founder delegar algo que você está tocando o tempo todo. E você ter a confiança de achar alguém para falar, agora você que vai... Eu acho que sim, mas eu acho que é também de definir uma posição que não é aquela posição que você sabe fazer e acessar as competências daquela pessoa em coisas que você necessariamente não fez antes. Então, por exemplo, eu nunca tinha tocado uma operação de, sei lá, 10 mil tickets mês. Como que você contrata alguém que já fez isso, que você vai ganhar confiança que aquela pessoa faz aquilo bem e sabe construir, sendo que você nunca fez, sabe? Sim. Então, eu acho que tem uns desafios, assim... Acho que um dos pontos que eu ainda vejo muito desenvolvimento para mim é a Manuela, CEO e founder, ser uma boa recrutadora. Eu acho que esse talvez seja um dos meus principais gargalos, assim, quando eu penso em coisas que eu errei na Pipo. Mas por que você acha isso? Que eu acho que, pensando no meu hit ratio, assim, de C-level, eu não acho que eu fui tão cobra bem. muito. Eu me cobro muito, Sim. mas eu acho que é porque, assim, eu acho que eu evoluí muito no processo da maturidade das coisas.
Mas eu vejo que muitas vezes eu contratava, assim, sem saber exatamente o que eu estava precisando. Eu vejo que, por exemplo, esses livros de negócio que a gente fica tão obcecado em ler quando a gente é fundador, eles são bons porque eles trazem repertório, eles trazem bagagem, mas eles também não são o que você está vivendo necessariamente. Sim. Você tenta trazer esses Ctrl-Cs, Ctrl-Vs, que às vezes eles não tropicalizam bem para a sua realidade. Então, eu acho que esse foi um grande aprendizado meu, que existe aquilo que você sabe fazer, existe aquilo que os livros te falam que você precisa fazer, e existe aquilo que você precisa fazer. E tá no meio do caminho, sabe? Sim. E demora um tempo pra você acertar um pouco o seu ponteiro. Talvez ter founders perto de você que estão passando por algo parecido na nossa região. Então, assim, né? Um livro que foi escrito pelo CEO do Netflix pode ser interessante, mas... Sim. E ter essas redes de apoio, né? Endeavors da vida. Acho que isso, pra mim, é um game changer em termos de desenvolvimento pessoal e profissional hoje, assim. E quais funções você... Então, você comentou da função de operação. Talvez, quando você pensa assim, preciso seniorizar meu time ou trazer alguém aqui que talvez seja a pessoa, uma das mais caras na sua estrutura, pensando assim, em termos de tempo de carreira, de custo. Você pensa em operação, tem alguma outra que você enxerga que foi importante? Vendas, eu acho que é uma cadeira muito difícil. Assim, assim, todas as cadeiras muito importantes são muito difíceis. Vendas é muito difícil. Operações é muito difícil. Produto e tecnologia também são muito difíceis. Vendas, a gente enxerga, assim, na UMVC, falando um pouco do nosso contexto, que é o que eu falei, né? Fica muito com o founder no começo. Você tem um co-founder que é o Thiago, que também tem essa frente. Mas muito difícil achar. É muito. Porque, assim, eu acho que tem poucas escolas de... Falando no nosso caso, né? A gente vende para empresa, vendas B2B. Poucas escolas de vendas B2B no Brasil, tirando as gringas. E aí, quando você pega alguém, traz alguém de uma Salesforce... É um bicho. Outro mundo. É um outro mundo de remuneração, de benefício, como de onboarding também dessa pessoa, né? É super difícil. Então, assim, eu acho que encontrar essas pessoas, tipo, no caso, pensando no perfil da primeira diretora de vendas que eu contratei, que a gente falou que foi um acerto, ela tinha feito a carreira numa internacional, com B2B, escola muito forte, tinha transicionado para uma scale-up brasileira, ficou 1 ano e meio que teve choque de realidade, e aí eu trouxe ela já de um choque de realidade. Talvez se a Pipo tivesse dessa experiência imediatamente, né, seguinte à empresa gringa, eu não sei o quanto teria dado certo, né? Uma das perguntas, né, você comentou que talvez um dos pontos de desenvolvimento seja você ser uma melhor recrutadora. E eu tenho uma opinião muito forte que o momento de vida da pessoa que está recrutando, ele importa quase igualmente, aí você pode me contradizer, ao skill que você está trazendo. Porque para mim essa questão de mudança de ambiente, mudança de cobrança é diferente. Se alguém vem, eu fui do LinkedIn para 99, eu falei, cara, nossa, mas tem tanta coisa que eu posso fazer assim, como que eu vou priorizar? E o que você enxerga que te ajuda a recrutar melhor hoje? Assim, onde você se cobra a olhar mais no processo? E você comentou de um ponto sobre o que você realmente precisa. Acho que esse é um dos pontos que a gente pula ele, ou não dá tanta atenção. Mas onde está seu foco quando você pensa em recrutar hoje? Acho que a primeira coisa que eu aprendi nos últimos 6 anos é gastar tempo de qualidade pensando na vaga. Que às vezes eu acho que a gente monta vagas meio assim... Total. Tá difícil vendas, eu preciso de um diretor de vendas. Mas assim, o que você espera que essa pessoa faça? O que ela precisa ser boa? Como ela vai se complementar a você? O que você é boa? Talvez essa pessoa precisa ser excelente. Então, eu acho que isso pra mim foi um game changer, um ponto de virada. A segunda coisa foi vivência. Então, ter vivido mais Pipo e ter ganhado mais clareza do que eu admirava nas pessoas que davam certo na Pipo. E eu acho que isso é difícil de você também conseguir meio que ter um atalho, sabe? Que eu aprendi os valores da Pipo e a cultura da Pipo, elas foram crescendo em mim conforme eu fui vendo o sucesso de pessoa A, pessoa B, pessoa C, pessoa D. E aí hoje eu já entrevisto umas pessoas de maneira muito mais disciplinada em relação a isso. Então, vou dar um exemplo tangível aqui. Aprendizagem. Na Pipo eu acredito muito na capacidade de a gente ser inquieto e curioso. Eu acho que essa é uma competência fundamental num profissional que vai estar num ambiente em constante mudança. Ele precisa querer aprender uma coisa nova, ele tem que sentar a bunda na cadeira e fazer sozinho, não vai ter treinamento formal, caro, etc. Então, hoje, eu pergunto, por exemplo, numa entrevista, umas primeiras perguntas que eu faço qual foi a última coisa que você aprendeu, assim, profissionalmente? Me fala um pouco do processo de aprendizagem, como que você se inteirou, como você costuma se informar. Total. Então, assim, acho que eu também tive um pouco de vivência associada também a processo de recrutamento. Sim. Que eu acho que é uma habilidade mesmo que é processual, que é de fazer pergunta em relação à competência específica.
E no começo, era totalmente por viés, né? Como eu entrevistava as Total. pessoas, que era, gostei da Carlinha, acho que a gente faz as mesmas coisas. Ou veio de uma indicação super boa, não necessariamente quer dizer que vai encaixar. Exato. Na cultura, na empresa, então acho que tem essas coisas também que eu fui ganhando muita maturidade em relação a como eu comecei há 6 anos atrás. Sabe que a gente também, para o MVC, a gente, né, somos em 8, 7, e a gente sempre pergunta para todo mundo em entrevista, assim, como você se informa? Quais são os canais e o que você gosta? Para entender, assim, como que é a rotina daquela pessoa em termos de atitude no geral. Até como você usa AI, que hoje eu acho que é uma pergunta... Super válida. Sim, tá no hall de perguntas. Tem alguma ferramenta, referência ou processo que te ajudou a estruturar as suas entrevistas? Algo que você faz que, talvez como essa pergunta, você usa sempre e você enxerga resultado? Hoje, assim, nos últimos anos da Pipa, eu acho que perguntas em relação a comportamentos culturais. Então, ter os comportamentos culturais bem definidos, o que eles significavam na prática e fazer perguntas, isso me ajudou muito. Então, isso pra mim foi, tipo, mudança de jogo total. Hoje, a gente tá implementando o Bar Raiser na empresa. Ó, a Amazon. Então, assim, a gente está num outro momento de recrutamento, mas eu acho também que, da mesma maneira que o Bar Raiser da Amazon tem uma funcionalidade de melhorar a qualidade do time, não só do processo de recrutamento, eu vejo o Bar Raiser com muito bons olhos para isso, mas a gente está começando agora, assim. Mas eu vejo muita inquietude nas pessoas em relação aos times que elas tinham, ou que elas têm. Então, isso eu acho também que é uma coisa legal, assim, da galera subir a barra como um todo. Então... Essa pausa de reflexão, né, do que eu fiz. O que eu fiz que eu não faria hoje? A gente não para, né? Não a gente tá só fazendo, é uma máquina. E tem uma coisa que eu acho assim, tem que ter tempo intencional em liderança, em founder, pra pensar. Sim. Tipo, assim, eu acho que a gente fica a gente tá vivendo uma sociedade louca por produtividade, só que a gente não percebe às vezes como a produtividade, ela é contraproducente. No sentido que, tipo assim, eu tô sempre scrollando, tô sempre respondendo Slack, mandando WhatsApp. Você escreveu um artigo sobre isso que eu li, e eu concordo. E a gente não para pensar nas coisas. Então, eu acho que tem que ter tempo intencional de pensamento e eu acho que a gente tem que revisitar as coisas, o time, os processos e as coisas que funcionaram de um momento ao outro, elas não levam a gente para um próximo nível. Sim. E eu acho que esse é um desafio muito grande de recrutamento, time, que é o time que te levou até 10 milhões de receita, talvez o seu time te leve até 50. E aí, ter essa reflexão, ter esse desapego das pessoas é muito difícil, assim. Então, essas são coisas também que eu vejo que eu tô me desenvolvendo e ganhando, e às vezes tenho medo um pouco de ficar fria demais. Porque eu tô numa fase também que às vezes uma pessoa sai da Pipo, e aí falando num ambiente sendo super vulnerável aqui, às vezes alguém me fala, eu falo, vai com Deus, sabe? Vamos pensar no próximo problema. Que acho que é um problema que é de pendular um pouco pro outro lado demais, sabe? Sim. Tô pensando aqui, antes de ir pro próximo bloco, você tem esses momentos com seus co-founders, seu co-founder de mais íntimo, porque isso é uma outra coisa que eu vejo na OneVC. Às vezes a gente está nessa rotina de, né, meta dada, meta cumprida e vamos executar. E aquele momento que é o mais simples, de 1 hora por semana de você jantar, almoçar, tomar um café e dar uma pausa, para falar, cara, como a gente tá? Como tá a nossa relação, os nossos planos? Você tem esse momento? Você já fez mais disso ou menos disso? A gente faz um off-site semestral de co-founders na Pipo, desde que a gente fundou a empresa. Eu acho que uma das coisas muito boas que a gente faz na empresa. Que é ir para um lugar fora de São Paulo. E eu acho que essa coisa de fora de São Paulo a gente subestima um pouco. Não, eu sou fã, mas é que budget já começa a pegar aí. Mas, vai para um Airbnb, sabe? Assim, eu e meus founders, a gente vai para um Airbnb, tipo, a gente vai na Serra da Cantareira, jura? Tipo, nesse nível de perto de São Paulo. A gente fez na casa dos meus pais, no interior. E, é assim, ótimo. Não tinha dinheiro, a gente ia fazer com o que tinha. E é bom porque, assim, as pessoas têm famílias. Então, em geral, quando você está em São Paulo, todo mundo tem obrigação, o filho quebra o braço. Teve um caso do filho quebrou o braço. Não, tipo, sempre rola, sabe? Só que quando tá fora, as pessoas criam um espaço, porque o marido precisa meio que resolver, o filho quebrou o braço e não é mais a mãe, sabe assim? Sim. Então, tipo, as coisas se ajeitam. Então, eu acho que criar esses espaços foi muito importante pra mim, com meus co-founders, e eu acho que é muito importante também hoje pra liderança da Pipo. A gente chama o time da Pipo de C-Level de P-Team, né? Inspirado na Amazon, no S-Team que eles têm. E a gente faz também uma vez a cada semestre um off-site com eles. Bem top. E eu acho que isso é muito bom para reflexão, criação de confiança genuína. E é um processo, né? Tipo, que tem que ser meio que... Tem que gerar intencionalidade. E uma das coisas que eu quero muito fazer
eu, como CEO e fundadora, eu quero ter um tempo de reflexão só meu, todo ano. Sim. Mas esse eu ainda não consegui implementar na minha agenda, mas eu Tipo, adoraria. tirar alguns dias e ficar na meditação Um final de ali. semana. Meu, sem minha esposa, sem ninguém, sem celular, sabe assim? Tipo, ficar, tipo, pensando na people, pensando na minha vida. Eu acho que é super importante. Eu acho que o dia a dia, a correria, é bem difícil de fazer isso de maneira mais Sim. intencional. Vamos para o bloco 3, Vamos. sobre liderança, delegação e gestão. Então, entender mais como você evoluiu como líder e, né, esse desafio de escalar a empresa, de escalar você mesma, que eu acho que esse é o desafio, né? Então, a Manu de 5, 6 anos atrás é outra Manu hoje. Então, entrar nos dilemas que te passaram aí na cabeça. Uhum. Acho que quando caiu a ficha, e você falou que você teve os snipers, né, seu time. Uhum. Quando caiu a ficha para você que liderar pessoas era a parte central do seu papel? Pergunta difícil essa. Eu acho que talvez quando eu tinha umas 50 pessoas na Pipo. Que pratinhos estavam caindo? Eu sou muito hands-on, naturalmente. Eu sou uma pessoa que eu gosto de fazer. E eu me energizo muito com isso. E aí, assim, eu acho que é uma coisa também que você nunca vai mudar 100% quem você é. Então, eu sempre vou ser uma pessoa que precisa estar fazendo alguma coisa. Que pode ser um projeto meu com marketing, do podcast da Pipo, que pode ser eu tá envolvido em algumas vendas mais importantes pra gente, que me energiza também. Que pode ser eu tentar alguma coisa nova, pensando nos próximos 2 anos da empresa. Mas eu tinha muita dificuldade de delegar no começo. E aí eu queria estar em tudo. E eu queria meio que microgerenciar as coisas, porque eu queria estar, e eu ficava meio ansiosa. E uma coisa que eu aprendi sobre mim mesma também nesse processo é a minha ansiedade ela era muito drivada por falta de visibilidade. Bom ponto. Então eu não tinha, às vezes, os processos, as métricas, eu não sabia o que estava acontecendo, eu tinha que ir pessoa a pessoa perguntando e eu ficava uma louca. E as pessoas ficavam loucas com você. Comigo. E aí, quando eu comecei a perceber que eu ficava louca, as pessoas estavam loucas, e os clientes estavam ruins, assim, Sim. e os pratinhos estavam caindo, acho que foi aí que eu percebi que, tipo, eu preciso realmente mudar meu modelo de gestão. E aí tem sido uma jornada, assim, acho que esse é um dos pontos que eu mais me desenvolvi. E acho que mais do que liderar pessoas e gestão de pessoas, acho que tem a questão de, quando a gente pensa em gestão de pessoas, que a gente fala muito que é alinhamento do que é prioridade, acompanhamento do que é prioridade. Contexto. Contexto, que inclusive são coisas que a gente fala pouco no contexto até de saúde mental, né? Que as pessoas às vezes estão ficando loucas no trabalho porque elas não sabem o que elas têm que fazer. Ou elas têm muita coisa para fazer e tal. Mas tem uma outra coisa que eu acho que eu demorei mais para pegar as nuances, que é esse papel de liderança meio Ted Lasso. Você pode me julgar, mas eu não consegui engajar no Você não Ted Lasso. conseguiu? Não, eu tentei muito. Assim, eu não sou aquela fã de carteirinha, mas eu acho assim, tem Mas fala pro pessoal aqui, o que Eu vou é falar a pro gestão pessoal. do Ted Lasso? Que assim, que é essa coisa de como o ambiente vencedor é moldado pela liderança da empresa e como esse ambiente vencedor, ele contribui para resultado, assim. Eu acho que tem uma coisa de vitória gera mais vitória. Time que tá ganhando, continua ganhando. E você como CEO, então, como você celebra com o time, Sim. como seus all-hands são montados dessa maneira, isso para mim, em termos de gestão de pessoas, de ambientes, eu demorei muito mais para perceber, assim. Isso é muito mais leve, né? Então, acho que esse é um processo que eu tô me desenvolvendo ainda e que eu vejo como igualmente importante da parte de alinhamento e acompanhamento no cargo de CEO hoje, porque eu tenho um time muito sênior embaixo de mim. Super. Então, eu não preciso mais ficar falando com eles um para um. Eu tenho um trabalho mais de gestão de ambiente, assim. Gestão de vestiário, na linguagem de futebol, sabe? Sim. E é super importante e acho que eu tento gastar mais energia pensando nisso também. Essa questão dos rituais, eu acho que a gente acaba ignorando às vezes. Eu percebo que muitas das empresas que eu converso com os founders são pouquíssimos rituais para você passar contexto, para você engajar. Uhum. Então, acho que tem uma oportunidade muito grande, assim, de você pensar com quem que eu quero falar, o que eu quero falar, qual que é o objetivo dessa reunião. Então, assim, reunião de liderança, sem uma pauta, sem um owner, que vira meio que uma bagunça. É para pedir ajuda, é para prestar contas. Então, acho que isso é muito normal também. Acho que pode ser uma boa responsabilidade do founder garantir que esses rituais sejam feitos da melhor forma, passando o recado correto. Sem dúvida. O que você acha que te ajuda, principalmente com o seu time aí, founding team, time de liderança, na sua rotina? Então, assim, dicas práticas que você talvez traga de exemplo, de one-on-one, de rotina de time, o que dá certo para você? Primeira coisa que eu acho que dá muito certo pra mim é ter forma no ritual e rotina e ter objetivo claro pra eles. Então, um exemplo, eu tenho um ritual de segunda-feira que eu não abro mão de fazer presencial com o meu time, que é o que eu chamo lá de semanal de PT.
lá é um ritual de cadência. Então, esse é o objetivo do ritual, né? Então, a gente quer garantir que as entregas que a gente se comprometeu a fazer, a gente tem um planejamento semestral, elas estão acontecendo, e que a gente tem visibilidade de métricas, projetos e pautas ad hoc que precisam ser discutidas, e a ideia é destravar essas coisas entre as pessoas mais importantes da companhia. A gente tem um farolzinho, a gente tem um farolzinho de métricas, a gente tem um acompanhamento de projetos, a gente tem uma pauta pré-feita, tem uma curadoria por mim do que a gente vai discutir ou não. Isso, para mim, é tipo um game changer na minha vida. Com isso bem feito, a necessidade de one-on-one, de acompanhamento com meus liderados, ela é diminuída. Bom. Então, eu faço hoje um one-on-one quinzenal com meus liderados. Em geral, a gente fala de pessoas, que acaba sendo um problema grande de liderança, de time, de gestão de pessoas, gestão de ambiente. E de desenvolvimento, de feedback, assim, meio que multilateral. Meu para eles para mim, então... As pessoas já estão com a missão muito clara do que elas têm que fazer, Exato. Eu entendo isso. A gente tem um ritual, a gente tem algumas coisas da People que eu acho que funcionam muito bem, assim. É ter esse momento de planejamento muito bem definido. Então, o que a gente vai fazer, por que tem que ser pouca coisa. A gente cascateou isso a nível de indivíduo, para um artefato que a gente chama de acordo, que é eu tenho clareza nesse trimestre do que são meus focos. E aí a gente tem os pulsos, os acompanhamentos mensais que a gente fala, né, os pulsos, como a gente chama na People, com base nesses artefatos, planejamento, acordo, tananã. Então o one-on-one, ele é mais assim, cara, status report, que a gente faz muita coisa sync, e ele é mais destravar coisas que estão paradas, usar aquele momento para tipo um trabalho, uma co-construção, mas ele é menos para ficar reportando, assim. Acho que isso mudou muito minha vida. Bom. E eu tive que parar e quebrar todos os meus one-on-ones antes, que eram muito densos, eram muito repetitivos, a pauta de P-Team era caótica, era sempre um documento sem forma e sem estrutura. Então, assim, eu não quero puxar o saco, mas eu acho que Working Backwards da Amazon, eu né, gostei muito é um dos melhores livros de gestão que, tipo, uma pessoa pode ler. Não acho que tem que fazer nada, copiar Ctrl-C, Ctrl-V. A People é uma empresa B2B, tem muito mais métrica que a Amazon, mas eu acho que tem ali coisas tangíveis de como liderar e como fazer gestão que são muito boas. Sabe que parece uma dica meio óbvia, mas na 99 eu aprendi isso. Tinham livros que a gente achava muito interessante e aí a gente comprava para todos os líderes lerem. Que eu sei que vocês já fizeram algo parecido. Então, assim, talvez seja uma dica aqui para quem está assistindo, porque eu sei que é um livro que traz muito exemplo e aí dá para você adaptar a sua vivência, a sua rotina. E vamos para um bloco final aqui sobre aprendizados e conselhos. Então, uma pergunta muito clichê, mas se você pudesse voltar para o ano 1 da empresa, o que você faria diferente pensando nesse founding team, pensando em você como CEO, você como fundraiser? Então, assim, pensa que os nossos founders estão assistindo aqui, que estão no início dessa jornada fundadora. Olha, eu acho que eu teria sido muito mais intencional. Acho que intencionalidade é uma palavra meio batida, mas assim, esse lugar que eu falei de listar as competências, de quase que fazer um scorecard, assim, de eu tenho essas competências aqui, eu tenho esses investidores aqui, eu tenho essas pessoas aqui que eu preciso contratar, como que eu desenho essas vagas e procuro essas coisas, eu teria feito isso de maneira muito mais disciplinada do que eu fiz. Bom. Acho que esse é um ponto. 2, eu teria combinado, ainda que começo de startup é aquela coisa que é tudo um prato em branco, a gente fala essas coisas, né? Uma folha em branco que você vai fazer aqui. E eu acho que quando a gente fala isso, a gente está tentando resolver um problema que as pessoas que entram têm que ser resilientes e flexíveis. Porque talvez o que você faz hoje, amanhã eu falar, puta, esse negócio de marketing que a gente começou não tá dando em nada, a gente tem que fazer uma outra coisa de marketing agora. Então você tem que procurar pessoas resilientes e flexíveis, mas combinar bem o que é esperado das pessoas, em termos de resultado, em termos de entrega, em termos de rotinas. Inclusive entre os próprios founders, eu faria muito diferente. Acho que a gente, como 3 co-founders no começo, a gente demorou para entender os nossos papéis executivos. E teve uma coisa que eu aprendi com outro founder, através da rede da Endeavor, que ele me deu um conselho que eu sempre falo para as pessoas, que foi um dos melhores conselhos que eu recebi, que ele falou, existem 3 papéis em um fundador. O de sócio, o de cofundador e o de executivo. Você tem que avaliar esses 3 papéis de maneira separada. Gostei. Um fundador, ele tem uma visão de futuro, ele tem que puxar a empresa para aquela visão. Um sócio é alguém que quer tirar o maior valorização da empresa, etc. E tem o terceiro ponto, que é o de executivo. Então, a Manuela tem que ser avaliada como uma CEO.
E óbvio que ser uma CEO no começo é muito diferente de ser uma CEO 6 anos depois. Mas a gente tem que esperar coisas daquelas pessoas em relação aos papéis executivos que elas têm. E no começo da Pipa a gente andava, tipo, os 3 fundadores meio tipo um bolinho, assim, sabe? Meio que um triunviratum, assim. Que eu acho que gera lentidão. Sim. E eu acho que gera uma coisa que é como se fosse um pouco de uma falta de confiança entre as partes. Que eu acho que é muito novo pros 3, né? É Então, muito todo novo. mundo se provando, assim, de alguma forma. E aí todo mundo quer fazer tudo junto. E assim, vocês precisam criar mecanismos de decisão, de tomada de decisão. E entender que as pessoas são diferentes, assim, né, nos papéis executivos que elas vão ter. Eu acho que a gente demorou muito isso para conseguir reconhecer na Pipa. E acho que foi um grande aprendizado e um grande conselho que eu dou para quem vai empreender agora. Um dos investidores da Pipa, não vou falar quem, mas ele me disse uma coisa. Eu nunca invisto em empresas de co-CEO. Porque eu acho que a primeira conversa difícil não foi feita no começo. E essa é uma coisa não que... foi a OMVC, mas talvez a gente falaria isso. Não, mentira, eu não vou falar. Mas eu acho que é uma coisa que ressoa muito comigo, assim. Porque, assim, por que você tem co-CEOs, né? Tipo, o que você espera? Me parece que é um pouco disso, assim, que tá acontecendo. Então, acho que esse é um outro conselho, uma coisa que eu aprendo bastante também, que a gente aprendeu bastante e eu faria diferente no começo. Não, muito bom, Manu. A gente tem uma pergunta aqui da Manuela Freitas, que eu vou ler para você. Manu, como você equilibrava os ritos e correria do dia a dia entre o dia 0 até contratar as 10 primeiras pessoas? Ou ainda, como você faria hoje, tendo em vista os acertos e erros? Olha, eu acho que a correria no começo ela é inevitável. O começo é muito intenso, mas ele é um intenso gostoso. Eu falo assim, as pessoas perguntam, o que você tem saudades? Eu tenho saudades do começo. Porque o começo você não tem muita obrigação, essa é a verdade, né? Assim, você não tem uma meta de receita, você não tem tanto bate-bumbo em relação ao objetivo. Então, o começo você tem um sonho e um time. Um sonho. E ainda que seja um time de 2 pessoas, né? Tipo, é muito gostoso, um sentimento de construção muito legal. E foi muito, muito, muito puxado no começo, mas é puxado meio leve, porque você está construindo uma coisa que você acredita muito. Então, se divertindo, acho. Está se divertindo muito. E tem pouco problema real, né? Os problemas ainda não estão. Não tantas contas para prestar. Exato. Não tem tanto, ainda é muito experimentação, assim. Acho que essa é uma fase muito gostosa. E a segunda parte da pergunta qual que era? A pergunta é até, né, de 0 a 10 pessoas, então como você fazia a mediação, ou o que você faria hoje tendo em vista os erros e acertos? E aí a questão de fazer gestão de expectativa, dar contexto. Esse é um negócio que eu errei muito no começo, que eu faria totalmente diferente. Papéis, responsabilidades e rituais e rotinas, que é uma coisa que eu, assim... De 0. Eu acho que a gente deveria escrever livros sobre isso, a gente fala pouco. Mas como ritual e rotina é importante para existência de uma empresa. E no começo você quer fazer ritual e rotina meio que todo mundo junto para tudo, né? Sim. Que tem essa coisa meio do founding team, ser essa entidade também, né? Todo mundo junto. Eu lembro que a gente faz uma reunião de brainstorm e era super legal. Mas, ao mesmo tempo, também eu vejo que era bem pouco eficiente, assim. Então, acho que essas coisas de papel e estabilidade, atrelada a ritual e rotina mais claro desde o começo, fundamental. Isso até para uma questão de construção de cultura, para entender, assim, o que você, como CEO, valoriza. Exato. Isso acho que uma coisa que a cultura no começo é muito como o founder toma a decisão, como o founder se posiciona. Como que você, né, o que você abre mão, né? O falar não também é muito sobre isso. Então, acho que é um bom lugar de você poder enxergar com quem está trabalhando. Sem dúvida. Tem uma pergunta da Esther Campos. Tenho dúvida de como implementar na prática o Stock Options. Um tema polêmico. Considerando uma empresa que ainda está no início de sua jornada e ainda correndo atrás de investimento. O que você dá de dica para a Esther? Olha, Stock Option teve fases aqui no Brasil, né? Teve a fase ali 2019, que foi quando a PIP foi fundada, que era uma fase de um instrumento, que ele é um instrumento de remuneração de longo prazo. No final do dia, você quer que as pessoas sejam incentivadas a construir valor de longo prazo dentro das empresas e que elas ganham muito dinheiro com isso em 5, 10 anos, porque a empresa se valorizou muito. O desafio que você tem é que esse instrumento está muito atrelado a janelas de liquidez do mercado. Sim. Quando o mercado está cheio de IPO, cheio de empresa comprando outra empresa, stock option, as pessoas atribuem valor àquilo. Falam, vou ganhar aquilo, vou ganhar muito valor depois. Eu acho que hoje stock option está num momento mais... Frágil. Vamos dizer uma assim. boa palavra. Então, eu vejo, se eu pudesse voltar atrás, eu daria stock option para pessoas muito sêniores. E aí, talvez, o que você chama de sênior? Talvez gerente para cima. Eu acho que são pessoas que conseguem entender o mecanismo, conseguem ter uma remuneração adequada e que vão ter algum tipo de upside relevante no futuro. Porque o que eu acho que é o grande desafio de stock option? Stock option não paga a escola das crianças. Eu sempre falo, não espere que isso vá
pagar as suas contas agora. Eu acho que é um plano que pode ser life change, né? Mudar a sua vida. Isso. Mas você não pode contar com isso, porque senão você gera uma frustração do dia zero Exato. para as pessoas. Enorme nas pessoas. Aí eu acho que esse é o desafio do momento atual, assim. Então, eu acho que tem que ter, eu acho que ele é um bom instrumento, tem que ser comunicado bem. Eu não acho que a gente faz isso tão bem na Pipo hoje. Acho que tem uma super oportunidade no mercado de comunicação, de programa de sócio, stock option, etc. Mas eu não acho que ele é para todo mundo, porque eu acho que tem muita gente... Tipo, ele é custoso para você implementar e manter, ficar dando, ficar comunicando, botar o carta para todo mundo, ou outra solução que você vai ter. E pessoas mais júniores, eu acho que elas ficam menos no trabalho, não vão ver o valor do stock option, então... Esther, eu vou falar também um pouco do que eu vejo nesse tema. Acho que a Manu falou de uma coisa importante, que tem pessoas que não veem o valor naquilo. Então, imagina, eu acho que entender o momento da pessoa, quando eu digo isso para você olhar no candidato, é assim, o que ela valoriza? Ela quer entrar, cabeça de sócio, você sente que existe uma troca ali que faça sentido, e ela entender o potencial do programa, que eu acho que está muito na mão da empresa, de saber comunicar. Então, desde, assim, o que é Stock Options, como que funciona, o quanto que pode valer aqui na empresa no momento zero, ou se a gente crescer 10, 15, 20, 100 vezes. Então, acho que, como a Manu falou, acho que como portfólio suporte aqui, eu enxergo que as empresas, 10% das empresas comunicam bem. Então, é um esforço da empresa de montar um documento, de chamar, de comunicar. Então, assim, primeiro, acho que pensar assim, para quem que a gente quer dar e por quê? Então, talvez para as pessoas mais sêniores, alguém que eu não quero perder, que tem uma expertise específica que para o meu negócio é importante e que também enxerga valor. Eu acho que é uma conta aí e um cenário que eu acho que sentar entre sócios, né, os fundadores, e primeiro pensarem o porquê que a gente quer dar para alguém, ou porquê que as pessoas gostariam de fazer parte desse pool e conseguir, através daí, montar uma mecânica olhando para trás, assim, o que a gente quer com isso. Concordo. Acho que é bem difícil. Bom, acho que só para, antes da gente finalizar, uma última pergunta. Tem alguma leitura, podcast, framework, algum lugar, você falou já de working backwards, que você se alimenta constantemente? Olha, eu acho que tem muita coisa e muita gente boa no Substack, assim, que acho que é uma rede social que, se bem garimpada em termos de pessoas que escrevem, tem muita coisa legal lá de, growth, B2B, produto, que dá para meio que estar em constante desenvolvimento. Eu gosto muito de uma newsletter chamada First Round Review, porque eu acho que um dos desafios que a gente tem, às vezes, lendo essas coisas, elas ficam num nível muito estratégico, mas pouco tático. E o meu jeito de aprender eu gosto de entender a teoria, mas eu gosto de entender os exemplos. Então, Manu, como que você mudou seu ritual? Me mostra seu modelo de one-on-one. Tipo, sei lá, sabe, eu gosto de printar meu modelo para uma pessoa. Tipo, é assim que eu faço. Planejamento estratégico é assim que eu faço. Então, eu acho que First Round Review tem O First Round tem um podcast muito bom, que eu sugiro também. Muito foda. É legal? Muito. A newsletter deles é fantástica, assim, eu sou muito fã. Eu comecei a escrever até no Substack faz um tempo e eu falo que meu sonho é ser o First Round Review dos Trópicos. Meu sonho é ser o podcast do First Round. Então, a gente pode se juntar, ó. Gostei. E eu acho que tem muito, assim, podcast, tem muita gente boa fazendo muita entrevista, desde uma coisa tipo, quero entender modelos de negócio e me inspirar, tipo um Acquire da vida, que você vai ficar passar horas entendendo a história da Nintendo, que eu acho fantástico, quanto coisas mais táticas, tipo um Lene, que tem muita gente boa falando de produto, tecnologia, então... E eu tento equilibrar um pouco as minhas leituras também de vida profissional com vida pessoal, no sentido de, tipo, literatura, ficção, porque eu acho que, assim, repertório de vida se constrói também para além do mundo de negócios. Sim. Mas essa é a minha visão como Manuela, mas eu acho que as pessoas às vezes ficam meio bitoladas. E aí eu acho que esse lugar de bitola, ele é ruim, assim, porque você fica tentando ser o Elon Musk do Brasil, e assim... É mais fácil ganhar na Mega Sena. O Elon Musk, eu falo isso para as pessoas. O Elon Musk, ele é um ser humano em 8 bilhões de seres humanos. A Mega Sena, a chance está 1 para 50 milhões. Então, assim, é melhor você fazer sua fezinha do que você ficar tentando reproduzir o comportamento do Elon Musk, entendeu? Bom, muito bom. Então, eu acho que também tem esse outro lado que eu dou como conselho. Não, muito bom. Manu, obrigada por dividir sua experiência. Imagina, foi um Espero prazer. que tenha ajudado os founders aqui a se inspirarem, a estudarem e a se estruturarem para esse momento tão importante que é pensar no seu time fundador. E vejo vocês até breve. Até mais.